existe. Jesus, nós te damos graça, nós te damos toda a honra, todo o louvor. Jesus, tu és o nosso tudo, Senhor. Jesus, nós te adoramos, bendizemos o seu nome, elevamos o seu nome ao mais alto e santo lugar nas nossas vidas. Porque, Senhor, o que seria de nós se não fosse o seu amor, o seu sacrifício por nós? E nós queremos elevar as nossas mãos, a nossa voz, para dar graças, para dizer muito obrigado por tudo que o Senhor representa para nós. Muito obrigado, Senhor. O nome mais poderoso que existe, o nome de Jesus. Seja louvado para sempre, entre todas as nações, entre todos os homens, em todos os lugares. O seu nome seja reverenciado, Senhor, adorado, temido e amado. Obrigado, Senhor, pela sua presença neste lugar. Obrigada por transformação. Obrigada por cura, libertação. Obrigada por provisão, Senhor dos céus, chegando agora para cada um de nós, nas áreas que nós precisamos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Vocês estão bem? Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Sente um pouquinho. Nós estamos aqui para adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus dos céus, Jesus, aquele a quem nós devemos reverenciar. E é Ele que está aqui. Ele veio receber o meu e o seu louvor, a minha e a sua adoração. Então se conecta com Ele, fica atento a Ele, deixa Ele ministrar para você. Sabe, lá em Hebreus diz que Ele é o nosso pastor e sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote das nossas almas. Sabe, queridos, quando no louvor nós estamos ministrando para Ele, Ele está distribuindo para nós as coisas do céu. Você não vê com os olhos naturais, você vê com os olhos da fé. O Senhor Jesus, enquanto você canta para Ele, enquanto você adora Ele, você lança para Ele a sua ministração de louvor, Ele está distribuindo para você a cura que você precisa, a libertação que você precisa. Ele está comunicando ao seu coração as respostas das suas orações, as convicções que você precisa para continuar a caminhada. Enquanto Ele disse: eu ministrarei aos meus irmãos na casa de adoração. Então, por causa de Jesus, hoje nós estamos aqui, amém? Você está animado? Quero que você fique já conectado. O grupo de louvor vai aguardar a ministra, né? Para ver se a ministra vai querer tocar mais alguma coisa, né? Algum louvor. E nós vamos nos assentar. Querido, se você está com o seu celular conectado à internet, quero pedir que, assim como eu, você também coloque no modo avião, para que você não receba uma ligação em cima da hora, ou uma mensagem, uma notificação que vá atrapalhar você. Eu acabei de receber uma ligação no meio do culto, nada a ver. Mas você já pode ir tirando aquilo que pode te distrair. Amém, meus irmãos? Porque a gente ensina isso para que o Senhor Jesus tenha liberdade de se mover no nosso lugar, no nosso meio, sem haver interrupções. Eu quero pedir para as pessoas que servem se posicionarem, né, fazerem seu serviço direitinho, sem ficar, né, andando pela igreja, para que a unção não se dissipe. Queridos, vocês sabiam que a unção pode simplesmente sair por falta de reverência? Existe uma unção neste lugar. E essa unção, ela precisa permanecer por causa da reverência daqueles que estão aqui. E é isso que nós vamos fazer. Ficar quietos, né? Atentos à palavra, atentos a Jesus. E Ele vai ministrar para nós. Hoje é um culto de oração. Eu quero que já preparar o seu coração para você ficar atento ao que Jesus vai falar através da palavra. E nós vamos então orar sobre isso. Amém? Vamos receber a ministra da noite, Lene Peixinho. Graças a Deus, a Lene está de volta, né? Depois de um tempo se recuperando, mas para a glória de Deus, a Lene está conosco já, né? Pronta para ministrar. Flua na unção do Senhor, debaixo daquilo que o Senhor já, né, depositou na sua vida.
Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Esse momento que o Senhor nos proporcionou para todos nós, estarmos aqui, Pai, para juntos cultuarmos a Ti e dizer o quanto Você é bom para nós, o quanto Você tem cuidado de nós. Muito obrigada. Oh, Paizinho, muito obrigada pela vida de cada irmão e cada irmã que está aqui nesta noite. Que eles sejam, Pai, agraciados com a Tua paz, com o Teu refrigério dos corações deles, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Amém. Muito obrigada. Graça e paz, irmãos. Eu sei que vocês estão bem, porque se estão aqui é porque estamos bem, né? E se não tiver, vai ficar, né? Porque o que a gente fala é que se não está bem, vai ficar bem. Não vai ficar melhor, né? É o que nós profetizamos. Vai ficar melhor. Se ainda não está no nível que você quer que esteja, comece a declarar, vai ficar melhor. Dias melhores virão. Esses dias que eu fiquei mais reclusa, era só o que eu falava. Era: Pai, dias melhores estão por vir. Dias melhores estão por vir. Por mais que estivesse difícil, dias que não foi fácil, mas eu estava ali declarando a palavra. Dias melhores estão por vir, porque é nessa palavra que nós cremos, né? E é o que deve sair da nossa boca é isso, essa declaração que dias melhores estão por vir, independente da situação que eu ou você esteja passando. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre confessar a palavra, sobre declarar a palavra, né? Então, tenho certeza que você vai sair com algo da parte de Deus nesta noite, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. E o Senhor me instruiu, me deu uma palavra sobre declaração, e é algo que eu tenho declarado esses dias, porque eu ainda estou em fase de recuperação, já está terminando, graças a Deus. Daqui a pouco eu estou aí subindo e descendo, né? Mas esses dias é só o que eu tenho falado, é só o que eu tenho feito, é declarar a palavra, ouvindo assistindo os cultos online, mas declarando a palavra o tempo todo, para não nos desligarmos e perdermos o que Deus tem para mim e para você. Então fique atento, traga sua alma cativa à palavra nesta noite, porque às vezes uma pequena distração, nós perdemos um recado de Deus para você, porque o nosso Pai, Ele é tão cuidadoso, Ele é tão maravilhoso, que às vezes, sabe quando um pai, vou dar o exemplo do meu pai. O meu pai mesmo, ele não precisa falar muita coisa para me dar um recado. Eu cresci assim. Meu pai não precisava chegar e me dar sermão longo, não. Minha mãe sim. Minha mãe, além de sermão, dava outras coisas. Mas o meu pai, bastava ele falar uma palavra, eu já pegava tudo.
A gente cresceu assim, não era medo, ele não era um pai ruim, ele é um pai maravilhoso, mas ele não precisava dar sermão, puxar a orelha, ele não precisava pegar um chicote para nos bater, para dizer, para a gente entrar no caminho, não. Ele mandava um recado até com o olhar, e a gente pegava e já entrava na linha. Então, o nosso Pai também é assim, nosso Deus também é assim. Às vezes, uma palavra transforma a sua vida. Eu passei um bom tempo ouvindo uma palavra. Todos os cultos que eu vinha era sempre essa palavra, posicionamento. E eu sempre falava para a Natália, a palavra que mais sai, que eu ouço é posicionamento. E tinha algo na minha vida que eu precisava me posicionar. E aquela palavra batendo, mas às vezes a gente se distrai, ouve aquela palavra posicionamento, mas eu não colocava ela em prática. E eu não tinha ainda chegado para diante de Deus e falado assim, Pai, o que é que essa palavra quer dizer para mim? Porque quando uma palavra, ela salta dessa forma, nós temos que pegar ela e dizer, Pai, eu não estou entendendo. Mas essa palavra está falando comigo, está precisando, eu preciso me alinhar de alguma forma. Então, fala comigo onde é que eu tenho que me alinhar. E aí eu conversava sempre, eu falava para a Natália, essa palavra parece que me persegue. Posicionamento. E aí eu fui passando os dias e não foi uma, e nem duas, e nem três, foi várias vezes. Essa palavra posicionamentos era falada aqui, né? Lá na outra igreja que nós congregamos. E eu falei assim, eu preciso abrir o meu olhar para perceber o que significa isso. E um dia o pastor me chamou, mas a Natália pegou junto, porque às vezes é assim, Deus está gritando no seu ouvido e nós não estamos dando a devida atenção, né? E a Natália me chamou, mas o pastor falou sobre algo que eu não estava me posicionando. E ela disse, Lene, você tem que se posicionar nessa área, porque eu estou vendo que você está dispersa nessa área. E eu louvo a Deus, que aí eu entendi e eu comecei a me alinhar naquela direção sobre posicionamento. Então fica ligado que às vezes você vai ouvir uma palavra o tempo todo falando aqui, martelando, e você dizer de novo essa palavra, de novo. Mas tem alguém que está precisando. E essa pessoa às vezes está dispersa. E Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele está sempre falando. Sempre falando. E nós não podemos ser como aquele versículo que diz que tem pessoas que é obrigado. Deus é obrigado a ser igual ao cavalo. Que tem que ser colocado aquela, ferradura? A brite na boca, o cabresto para puxar. Não, Deus te dá tanta chance, não espere isso não, porque nós somos filhos e filhos não agem dessa forma. Filho, quando ouve a voz do pai, ele obedece. E eu sei que cada um de nós estamos aqui querendo obedecer, porque o nosso coração anseia por obediência, né? Então, vamos começar a ler aqui, vou ler aqui em Gênesis 1, versículo 1, que diz assim, Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, e o versículo 1, que diz assim, no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre ela e sobre a face do abismo. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse, haja. Essa palavra haja faz toda a diferença na nossa vida. Às vezes nós só estamos precisando de um haja. De declararmos, haja isso, haja aquilo na nossa vida. Porque o próprio Deus, Ele precisou, quando Ele criou, aqui falar da criação, quando Ele começou a criar o universo, quando Ele começou a criar a terra, os céus e a terra, Ele começou a dizer, haja luz, haja animais viventes, haja árvores frutíferas. Ele começou a falar, haja. E eu e você temos que colocar esse haja na nossa boca. Foi assim que Deus criou o mundo.
E porque eu e você não podemos abrir a boca e transformar situações da nossa vida com esse haja? Não é? Ao criar o mundo, Deus identificou o que estava precisando ser mudado e o que ele estava precisando, o que precisava existir. E foi falando cada coisa que todo esse universo foi criado. Ele foi chamando. Deus, ele é tão poderoso que ele é o criador de tudo. Ele podia muito bem dizer, visualizar essa planta na mente dele e só dizer, fazer uma, vamos dizer assim, usar a palavra mágica e aparecer. Mas ele disse, haja plantas, haja árvores frutíferas, haja peixes, haja aves. Ele começou a dizer uma por uma. Ele não podia, que ele é o Todo-Poderoso, dizer, eu quero um mundo assim, 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 e pronto, e dar lá o estalo do dedo. Podia sim, mas ele deixou esse ensinamento para mim e para você. Para que quando as adversidades chegarem diante de nós, qual que seja, nós podemos dizer, falar como Deus falou, haja, e falar, e toda a situação ser mudada. Todas as coisas no céu foram criadas, nos céus e na terra, as visíveis e as não visíveis, seja tronos, seja soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Que está lá em Colossenses 1,16. Ele diz assim, pois nele, ou seja, na palavra, o verbo, Jesus, foram criadas todas as coisas, as invisíveis e as visíveis. O que é que você está precisando? Tem algo que você ainda não está tocando, que você só está na sua mente, mas você quer que venha a ser materializado. O que é? Chame a existência com o haja. Chame, diga a Deus, comece a declarar. E aí as coisas vão se materializando. Isso é o quê? Fé. O que nós mais falamos aqui é sobre fé, não é mesmo? E o que é fé? É chamar a existência aquilo que ainda não existe. É visualizar na sua mente e chamar pela fé, trazer a existência para que ela se materialize. E aí, aqui em Colossenses 1,16 diz que ele criou todas as coisas, as autoridades, as coisas invisíveis, as visíveis, tudo que há nos céus e na terra ele criou, falando. Aqui, eu anotei aqui que diz assim, coloquei assim, isto quer dizer o quê? Que se quisermos criar uma realidade que não existe, ou mesmo alterar alguma realidade que já existe, precisamos abrir a nossa boca, usar o verbo, abrir a nossa boca e confessar a palavra e trazer a manifestação. Precisamos falar a palavra e a partir dela as coisas virão a existir. A nossa fé, ela não pode estar somente dentro do nosso coração. Como nós trazemos essa fé que está dentro de nós? Falando, né? Através da nossa boca. Como eu vou contagiar outra pessoa sobre fé, se eu estou calada? Se o meu coração está cheio de fé, mas como você vai perceber a fé que tem dentro de mim? Só se eu abrir a minha boca, só se eu falar, né? Então, Deus não quer que a gente seja cheio de fé só aqui dentro, sem verbalizar, sem falar. Ele quer que eu e você abra a nossa boca e crie a realidade que eu e você estamos precisando. A Bíblia fala assim, que nos foi dado
que nos foi dado o mesmo espírito de fé. Olha só, lá em 2 Coríntios 4, versículo 1. 2 Coríntios 4, versículo 1. Diz assim: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso falamos. Não basta só crer, temos que falar. A Bíblia diz que nós temos que falar. O mesmo espírito de fé, podemos falar como Deus fala, porque nós temos esse espírito dentro de nós, crendo com o coração e confessando com a boca. E aí eu e você vamos ter resultados, né? Quer mudar a sua realidade? O que você quer que mude? O que está acontecendo na sua vida que você quer que mude? E você só está orando, conversando com Deus, mas você não está chamando a existência. Sabe quando você vai a um médico, você pode chegar lá com uma dor na perna, por exemplo, e sentar diante do médico e ele vai dizer: e aí, o que você está precisando? Se você ficar calado e você não falar detalhes, você vai sair sem seu diagnóstico. Ele vai querer ouvir detalhes do que você está sentindo. Ele vai dizer: sim, mas como? Você vai dizer: eu estou com dor na perna. Ele: sim, você está com essa dor na perna. Mas me conte como é essa dor. Ela é contínua? Ela é só quando você pisa o pé no chão? É quando você caminha que você sente? Ele quer detalhes. Deus também quer detalhes. Às vezes nós pensamos assim: mas Deus já conhece tudo. Deus conhece o que eu preciso. Ele sabe a minha necessidade. Deus conhece todas as coisas porque Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Sim, Ele conhece todas as coisas. Mas Ele quer ouvir da sua boca o que você quer. Ele quer ouvir detalhes. Converse com... Às vezes nós perdemos tanto tempo com um amigo. Chega um amigo e você começa: ô meu querido, estou passando por isso. E passa horas contando aquela situação, aquela dificuldade, aquele sofrimento. Estou passando por isso, estou precisando de um emprego. Eu estou doente. Ele não vai resolver. Mas conta detalhadamente para Deus. Fala com Deus, abre a tua boca e diz: Pai, eu estou precisando disso, daquilo. Começa: Pai, eu declaro isso na minha vida. Pega versículos bíblicos que tem referência sobre esses assuntos. Para todo tipo de situação, a Bíblia tem versículo. Você tem aberto seu armário lá, está vazio? Começa a profetizar, diz: Pai, lá no versículo tal, Filipenses 4,19 diz o quê? Que o Senhor, segundo as suas riquezas, Ele suprirá todas as minhas necessidades. Deus quer ouvir isso. Deus não quer palavras ao vento. Pai, eu estou precisando disso. Acabou-se isso. E agora? O que eu vou fazer? E bota a mão na cabeça? Não. Isso não é confiar no Deus que nós servimos. É você dizer: Pai, a tua palavra, eu te sirvo. Mas para isso, claro que tem um princípio, né? Às vezes você aceitou Jesus, levantou a sua mão, confessou Jesus como seu Salvador e quer viver estou salvo, quer viver uma vida de qualquer jeito. Não. Há princípios para que essa confissão se materialize na sua vida. Um versículo desse, quando está faltando tudo na sua casa, você dizer: Pai, lá em Filipenses diz que o Senhor, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. E cruzar os braços. Não. Você está seguindo o princípio da palavra. Se você estiver alinhado com a palavra, pode esperar os resultados que eles vão vir. É a enfermidade que está te tirando o seu sono. Vai lá em Isaías 53. Começa a declarar. Olha o que Isaías 53 diz. Deixa eu achar aqui.
tenho que usar óculos. Oh, Jesus. As vistas estão pedindo óculos. Obrigada, Deus. Isaías 53, 4 diz assim. Isaías 53 diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Olha o que essa palavra diz, que Jesus já foi afligido com as dores, com as mazelas dessa vida. Parou. Jesus, Ele já levou a minha e a sua enfermidade. Pega esses versículos bíblicos, não sai falando sem ter uma base bíblica não, porque a base bíblica é a chave do milagre acontecer. A palavra é o próprio Jesus falando. Então você pode reivindicar e dizer: Deus, Pai, a tua palavra diz, eu estou sentindo isso, meu corpo está afligido com isso aqui, com essa doença, com esse problema, mas a tua palavra diz que o Senhor já levou sobre si todas as minhas enfermidades. Anota na sua Bíblia, grifa lá esses versículos que vão salvar você na hora da sua dificuldade. E começa a declarar: Pai, Isaías 53 diz isso e isso ao meu respeito, e eu não aceito estar passando por isso. Você pode estar dizendo aí, passar na sua mente: Aline, mas você teve um problema de saúde por tantos anos e não foi curada, declarando a palavra. Quem disse que eu não fui curada? Quem disse? Tinha dias que eu não conseguia nem sair de casa. Passei por tanta dificuldade, de enfermidade, mas declarando a palavra. Teve dias que eu passei por situações que os meus líderes teve que entrar em ação comigo. Teve que ir para a minha casa. Nós tivemos que nos derramarmos no nosso quarto. Não foi, a Natália? Com situações difíceis que eu sozinha não estava aguentando. E glória a Deus por essas pessoas que são que nos auxiliam nos momentos difíceis. A Natália e mais outras irmãs aqui pegaram junto comigo, fomos para o meu quarto e nos derramamos declarando a palavra, e eu fui vitoriosa. Está 100%, Lene? Posso não estar 100%, mas eu estou avançando. Quem me conhece sabe, né, Natália? Quem conhece os detalhes sabe que eu estou avançando. Por que eu estou avançando? Pelo poder da palavra, da declaração. Às vezes quem sabe você tem declarado a palavra. Ai, mas eu ainda não estou vendo o resultado. Continua. É perseverar. É declarar a palavra. Primeiro, obedecer o que está escrito, que é um princípio, e depois declarar. E perseverar. Perseverança é algo que, se você não ter, você perde sua bênção. Às vezes está pertinho de você receber, e aí você para. Sabe que tem situações nas nossas vidas que nós corremos tanto, lutamos tanto para conseguir. Tem que ser uma coisa, um dia após o outro, lutando, mas quando chega na parte da palavra, quando chega no lado espiritual, a pessoa começa a declarar e de repente desvanece, para. De repente você diz: não está acontecendo, eu não estou vendo o resultado. Deixa para lá, não vou fazer mais isso. Não, é perseverança. Perseverança. É tudo. E aí, o que você estiver passando de dificuldade, seleciona os versículos que falam sobre aquilo. Sobre falta, vai lá, grifa, faz umas anotações e começa todo dia.
declarar aquilo. Pai, a tua palavra diz isso e isso. Isso aqui é um testamento, né? A palavra não é um testamento. Sabe que quando uma pessoa morre, ela deixa... É ruim quando morre, não deixa nada, né? Mas quando a pessoa morre, deixa uma herança grande. Como os filhos ou a esposa, os parentes vão tomar posse de toda aquela herança, daqueles bens que aquela pessoa deixou? Só se tiver um testamento dizendo, por exemplo, eu sou irmã da pessoa. Se a pessoa não tiver deixado lá no testamento dizendo, olha, aqui é do meu filho, aqui é da minha esposa, aqui é da minha filha, mas isso aqui eu estou deixando para a Lene. Se não tiver escrito, eu não vou ter parte naquilo, não é mesmo? Mas a palavra de Deus, ela é um testamento também. A palavra, essa Bíblia toda, é um testamento que fala, que tem promessas para mim e para você. Então, é algo que, para você tomar posse, você tem que abrir mesmo. Ir lá, pegar os versículos e dizer, Pai, a tua palavra está dizendo isso aqui, aqui, aqui. Que o Senhor já levou sobre si todas as minhas necessidades, as minhas enfermidades. Que o Senhor supre todas as minhas necessidades. Não está no testamento? Então, eu quero tomar posse disso, né? Então, que eu e você coloque isso em prática. Tudo que você for lendo, que vai dizendo ao seu respeito, vai grifando e vai dizendo, isso aqui eu não tomei posse disso aqui. Eu não estou vivendo ainda de acordo com esse versículo aqui. Então vai se alinhando. Senão, eu ainda estou em desobediência a essa parte aqui. Tem pessoas que podem dizer, mas eu não posso usufruir disso aqui ainda, porque eu ainda solto uma mentirinha ali, uma mentirinha aqui. Ei, você está vivo. Há tempo de arrependimento ainda. Se você mentia, não minta mais. Se você roubava, como diz aqui a palavra, não roube mais. Se você se prostituía, você não precisa se prostituir mais. Se alinha, e quando você estiver cheio dessa palavra dentro de você, é quase impossível. Porque tem pessoas que dizem assim, mas eu vivo a palavra, mas estou sendo tentado o tempo todo. Tentado é uma coisa e praticar é outra, não é mesmo? Então, aqui tem palavras que te asseguram, que te dá segurança para você se agarrar e não errar, não é mesmo? Olha o que diz aqui. Olha o que diz aqui. Primeiro, versículo 10. Jeremias 1, versículo 10 diz assim: eu estou lhe dando poder sobre nações e reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para construir e plantar. O que esse versículo diz para mim? O que está precisando ser arrancado na tua vida? Que você está dizendo, isso aqui não está bom para mim. Isso aqui está me tirando de viver uma vida em comunhão com Deus. O que está precisando? Comece a declarar a palavra sobre isso. Essa palavra aqui de Jeremias, ela nos diz que eu posso arrancar. Você pode arrancar como? Orando, declarando a palavra. Que você pode construir. O que você está precisando que seja construído na tua vida? Uma base de comunhão, de oração, de entrega. Eu ainda não tenho um nível de comunhão com Deus. Essa palavra diz que você pode construir. Então grifa essa palavra aqui de Jeremias. Você pode trazer à existência coisas que aos olhos humanos você acha que não vai acontecer. Olha, eu lembrei agora, minha irmã, quando estava já no final da gestação dela, ela começou a ter sangramento. Já com uns 8 meses, não foi mais ou menos, Natália?
E ela ficou desesperada. O sonho dela era ter um filho, ela nasceu para ser mãe, gente. Tem gente que não tem esse... Mas ela nasceu para ser mãe. Se ela tivesse numa situação como a minha, acho que ela ficava desesperada. Saber que não posso ter filho, saber que eu não vou conceber, ela ficaria desesperada. E aí ela ficou muito desesperada. E eu liguei para ela, e ela me contou, e eu comecei... Ela já conhece a palavra. Eu falei para ela, peguei alguns versículos bíblicos e passei para ela. Começa a declarar aí esses versículos. Seu bebê está dentro de você, está dentro da sua barriga. Quem manda nele é você. Então começa a declarar sobre ele. Quando seu filho é pequeno, você não tem autoridade sobre ele? Não é você que manda, não é você que assina por ele? Então você tem autoridade sobre seu filho. E aí ela começou a declarar os versículos bíblicos. E quando foi no mesmo dia à noite, nós entramos em oração, numa terça-feira como essa. Nós começamos a orar e aí cessou aquilo. E ela dizia, Lene, eu estou declarando. Eu digo, não pare, começa a declarar. E foi a gestação toda, até o final, ela declarando, nada vai acontecer de ruim. E quando eu cheguei depois da oração, eu falei para ela, eu disse, olha, nós entramos num clamor lá na igreja, nós oramos e já repreendemos. Esse sangramento não vai continuar. Mas você precisa fazer sua parte. Você precisa agir. E ela começou a agir com os versículos bíblicos. Dizendo, pai, a tua palavra diz isso e isso. Então eu tenho direito. E ela começou a declarar assim, não vai nascer antes do tempo. Ela dizia, eu estou com medo de ter antes do tempo. Eu falava, começa a declarar sobre ela. Diz, filha, você vai ficar aqui guardadinha e só vai nascer no tempo certo. E ela começou falando, declarando, nasceu no tempo certo, está aí saudável. E essa confissão, o interessante é que ela aprendeu a confessar a palavra. De uma forma que todos os dias ela confessa a palavra sobre a filha dela. A filha dela é tão sadia, às vezes eu tenho 2 sobrinhos quase na mesma idade. Quer dizer, na mesma idade, só muda 2 dias de diferença de um para o outro. E ela toma as vacinas, ela não sente nada. O outro sente febre, chora, esperneia, fica doente, sente todos os sintomas da vacina quando toma, né? Não tem vacina que tem os efeitos colaterais. O meu sobrinho, ele sente tudo. E ela é confessando, ela diz, oxe, eu confesso a palavra o tempo todo. Minha filha é sarada e curada. Não pode dar um espirro, ela é sarada e curada. Minha filha é sarada e curada. E a menina não dá nem febre. Ela compra aqueles adesivos caríssimos, que agora saiu aí, os papais aí de plantão tem uns adesivos caríssimos, coloca lá na coxinha dela, ela nem chora, não tem problema nenhum, porque a palavra tem poder, a palavra tem poder. Eu quando estava, eu vou falar isso aqui, vai dar tempo, é rapidinho. Quando eu estava no hospital para ser operada, eu passei a manhã todinha, o dia todo, era para me ter sido internada às 8 da manhã, eu cheguei mais ou menos 7h30 e fiquei mais ou menos até quase 11 horas da noite, ou 11 horas da manhã, sem fazer meu internamento, porque teve um problema no sistema, e era muita gente que estava lá, reclamando, murmurando, só que eu coloquei uma coisa no meu coração. Eu já estava confessando a palavra, para dar tudo certo, já tinha orado pelos médicos, pela equipe toda, mas eu coloquei algo no meu coração, eu não vou falar o que não precisa sair da minha boca, porque isso é algo que às vezes pode travar coisas na minha e na sua vida, de se realizar. E eu comecei, foi uma demora muito grande, o pessoal murmurando o tempo todo, reclamando. Não tinha o que fazer, eu só, obrigada Senhor, porque vai dar tudo certo. Não importa o que está acontecendo aí, mas vai dar certo, tudo vai dar certo. Pai, vai ser um sucesso a minha cirurgia, vai ser um sucesso, tu vai cuidar de tudo, e eu só confiando no Senhor. Sabe que horas eu fui para a sala de cirurgia? Fiquei lá de plantada,
numa meio cama, meio uma poltrona. Ainda bem que era bem confortável. Fiquei até quase 4 horas da tarde. Internada e aguardando fazer minha cirurgia. Quase 24 horas sem comer, sem beber. E as pessoas que estavam lá reclamando que estavam morrendo de fome, morrendo de sede. E eu, Jesus, obrigada, porque eu não estou sentindo sede. Eu não vou ter problema com água, com fome. Eu não senti sede hora nenhuma. Sabe que horas eu fui botar uma água na minha boca? Já era quase 2 horas da manhã. Passei o dia, mais de 24 horas sem beber água. E às vezes, eu vendo aquele pessoal murmurar, a língua coçava. A língua coçava para murmurar junto. Porque uma coisa é você estar com alguém, fique em paz, vai dar tudo certo. Não, está demorando, mas... Outra coisa é ter alguém só resmungando do seu lado. Reclamando, ai, até agora eu estou aqui com fome desde tal hora e nada aconteceu. E esse médico não vem. E eu só dizia assim, Pai, obrigado porque vai dar tudo certo. Pai, me favorece, me favorece, me favorece. E eu fiquei até umas 4 horas da tarde. Tinha eu e outra pessoa que tinha sido internada bem antes que eu, para fazer a cirurgia. E o médico lá em outras cirurgias, a gente ligava para lá, para a área cirúrgica, e ele dizia, estou em cirurgia. E eu disse, meu Deus do céu. Depois o pessoal lá falou assim, talvez não vai dar tempo ele fazer. Ele vai dispensar vocês, vai mandar vocês de volta e vai marcar para outra semana. Eu disse, não, Pai, obrigada porque eu vou receber o teu favor. Eu vou ser favorecida aqui. E aquela mulher, e tinha eu e outra, e a mulher só reclamando do meu lado. E eu fiquei horas com ela, e eu só orando. E de repente, era para ser ela, me chamaram. Ela virou, ficou lá reclamando, como pode? Eu cheguei 6:30 da manhã e ela chegou e eu disse, obrigada Senhor, obrigada Senhor. E aí entrei declarando que vai dar tudo certo. Pai, obrigada porque minha cirurgia vai ser um sucesso. Obrigada. E aconteceu que, olha o que aconteceu. Meu esposo estava lá, mas minha sobrinha me aguardando. A acompanhante dessa pessoa chegou lá fazendo um auê, porque ele ia cancelar a cirurgia dela. Olha como Deus me favoreceu. Ele me chamou antes. Era para ser aquela, ele me chamou antes. E eu fui favorecida. E eu fiz a minha cirurgia. E aquela mulher sapateou, fez um escândalo lá. E conseguiu também fazer a cirurgia naquele dia. Que nós duas eram as últimas. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, obrigada pelo teu favor e a tua misericórdia sobre mim. Porque meu marido, vocês conhecem como ele é caladinho, gente. Jamais ele ia lá chutar o pau da barraca, como diz o povo, né? Aquela mulher acompanhante do outro fez aquele auê lá e conseguiu ser encaixada para fazer aquela cirurgia. Mas se fosse minha sobrinha e meu marido, eu tinha voltado para casa. Mas o Senhor é tão bom que Ele me favoreceu. Me adiantou. Eles me chamaram antes que ela. E deu tudo certo. Outra coisa que aconteceu, quando eu saí de lá, eu comecei a declarar, Pai, eu quero recuperação sobrenatural. Sobrenatural. É sobrenatural. Minha recuperação tem que ser sobrenatural. E foi sobrenatural. Porque eu cheguei num dia, no outro dia minha cunhada adoeceu de Covid. E eu estava na mesma casa que ela. E eu falei, Jesus, e agora? Que eu não estou aguentando nem caminhar, imagine tossir. Não tinha como eu tossir. Porque eu não ia aguentar tossir. E ela tossia sem parar. E ela disse, tem mais de 12 anos que eu não pego uma gripe. Justamente quando eu cheguei, um dia, no outro dia ela pegou. E ficamos na mesma casa. Só que eu dei uma ordem a Satanás. Satanás, na minha vida não. Na minha vida não. Você entrou, mas você pode ir saindo. Porque na minha vida eu não vou ser atingida. Eu e minha sobrinha vamos ser guardadas. E ficamos nós três o tempo todo, juntas. Ali o tempo todo, com um apartamento pequeno. E nós convivendo o tempo todo com elas. E se eu peguei, não tive sintomas graves, né? Porque passou uns dias, uns 5 dias lá sem olfato,
sem sabor, sem sentir nada. E eu, Jesus, chega aqui. Mas veio aquela paz tão grande dentro de mim. Eu não vou. Se esse vírus me tocou, ele não vai ficar esperneando dentro de mim, não. Ele vai cair fora. E só foi esses 2 sintomas que eu senti. Depois eu fiz o teste. Deu negativo. Não sei se eu tive, não sei se deu alterado, não sei. Mas o Senhor me guardou, porque era o tempo todo eu confessando a palavra. Pai, aqui não. Satanás, tu quis sapatear aqui dentro, mas tu vai cair fora. Tu já está lá fora. Porque aqui dentro você não vai agir. E eu tive uma recuperação sobrenatural. A Natália sabe, dos primeiros dias era para mim ficar de sonda, não precisei ficar de sonda. O Senhor me cuidou de mim em cada detalhe. Gente, o Senhor é tão bom, tão maravilhoso com aqueles que estão ali confessando a palavra e os que crê que Ele sabe que eu amo música, ouvir música. E durante a cirurgia, o médico, antes de fazer a cirurgia, o anestesista chegou para mim e disse assim: eu vou colocar um sonzinho bem baixinho para você ouvir e você relaxar. Que eu estava com muito medo, gente. Medo eu tinha. E ele colocou aquele fundo musical perto de mim, aquela caixinha de som. Ali eu vi o cuidado de Deus com a minha vida. Eu disse: será que eles fazem isso com todo mundo? Ou só é comigo? Não importa, eu me senti cuidada pelo próprio Deus. Mas era declarando a palavra. Então, eu quero dizer para você que vale a pena confessar esta palavra. Vale a pena trazer ela. Não deixar ela só aqui dentro, não. Você ouviu tudo isso? Não deixa só dentro do seu coração, não. Transborda ela com a sua boca. Começa a declarar dentro da sua casa. Seja qual for a situação. Começa a declarar. Uma vez eu me levantei na minha casa com o meu guarda-roupa, uns 15 anos atrás. Eu vi o meu marido passando por uma dificuldade e não sobrava para comprar roupa. E eu comecei a declarar no meu guarda-roupa. Eu digo: Pai, eu declaro o meu guarda-roupa. E eu não conhecia essa palavra da fé ainda não, viu? Comecei a declarar: Pai, eu não aceito meu marido com 2 camisas não para trabalhar. Lavava uma e vestia a outra, não. Eu não aceito. Eu quero ver ele tendo para dar. E vocês pensam o quê? Aconteceu. O resultado veio, foi rápido, viu? Hoje nós temos para dar. Porque Jesus é bom. Porque Ele é bom e Ele ouve o que você está confessando. Então, o que tem saído da sua boca? O que tem saído da sua boca? O que tem transbordado dentro de você e que está saindo da tua boca? A palavra de Deus diz que lá em Provérbios que a morte e a vida estão no poder da língua. Você pode matar coisas ou dar a vida através da sua boca. Então, que você possa dar vida, trazer à existência coisas que você está sonhando aí. Ai, parece que não vai acontecer, algo que eu tenho certeza que eu não vou conseguir. Por você mesmo, talvez você não possa. Mas com a ajuda de Jesus, né, tudo fica mais fácil, não é mesmo? E para finalizar, eu anotei aqui, assim: o diabo irá provocá-lo para que você fale coisas erradas. Mas haja o que houver, você deve falar o que é certo. Então não abra a tua boca para falar coisas torpes, coisas que não vai te acrescentar. Seja luz onde quer que você esteja, através da sua boca falando, né? Onde você chegar, que precisar, é um conselho que você tem que dar para um amigo. Fale segundo a palavra, que aí ele vai ter resultados. Porque conselho simples, qualquer um dá. Mas eu e você somos filhos. Temos a palavra de Deus dentro de nós. E nós podemos sim influenciar pessoas a mudar a situação que elas estão vivendo, falando dessa palavra. Então que a nossa boca venha fluir essa palavra viva e eficaz.
né? E o desejo do meu coração é que você possa, a partir de hoje, começar a colher frutos do que está saindo da sua boca. Amém? Que Deus abençoe a todos nós. E que essa palavra fique armazenada dentro de você.